O sol das 5 da manhã, uma promessa pálida e leitosa no horizonte de São Paulo, encontrava Lourenço já de pé. Aos 78 anos, o seu corpo movia-se com a economia e a precisão de um relógio antigo, um mecanismo aperfeiçoado por uma vida de rotina e de serviço. Ele acordava antes do sol não por necessidade, mas por hábito, um vestígio de 50 anos passados como mordomo e confidente do falecido embaixador Afonso Bastos, um homem cujo mundo funcionava com a pontualidade de uma coroação. A sua pequena casa, num bairro tranquilo e arborizado, era um oásis de ordem e de memória. Cada objeto tinha o seu lugar, cada superfície brilhava com um polimento que era uma forma de meditação. Nas paredes, não havia quadros, mas fotografias a preto e branco de um mundo que já não existia. Lourenço, um jovem de postura impecável, um passo atrás do embaixador, em recepções em Viena, em jardins em Quioto, ao lado de líderes mundiais cujos nomes eram agora capítulos nos livros de história. Ele não era figura central em nenhuma delas, mas era presença constante, a sombra digna que garantia que o mundo do seu patrão funcionava sem um único contratempo. Depois do seu café, forte e sem açúcar, ele dedicava-se ao seu ritual mais sagrado. Do compartimento secreto debaixo da sua cama, ele retirava uma velha mala de viagem de couro, pesada e gasta pelas viagens. Não continha roupas ou recordações. Continha o testamento da gratidão de um homem. Com as suas mãos cuidadosas, ele abria-a. Dentro, organizados em pastas de cartolina, repousavam dezenas de certificados de ações. Papéis de aspecto antigo, com uma caligrafia ornamentada e selos oficiais. Eram as sementes do embaixador. Ao longo de 5 décadas, sempre que recebia uma dica de investimento, uma informação privilegiada sobre uma pequena empresa nascente e promissora, o embaixador comprava um pequeno lote de ações para si e outro, idêntico, para Lourenço. Guarde isto, meu amigo, dizia ele, com um piscar de olho. São sementes. A maioria não dará em nada. Mas um dia, uma delas pode virar um carvalho. Lourenço nunca pensou nelas como dinheiro. Eram lembranças, gestos de um afeto quase paternal. Ele via os nomes nas ações e lembrava-se das histórias. Uma pequena empresa de computadores fundada por 2 jovens numa garagem na Califórnia, uma livraria online que sonhava em vender tudo, uma empresa farmacêutica a pesquisar uma tecnologia de vacinas revolucionária. Ele guardara sementes, como lhe fora dito, e nunca mais pensara no assunto. A sua vida era frugal por natureza, e a pensão generosa que o embaixador lhe deixará era mais do que suficiente para suas necessidades. Ele fechou a mala, o cheiro a couro e a papel antigo a encher o ar. O seu mundo era completo. Um mundo de paz, de memórias e de uma ordem silenciosa. Um mundo que estava prestes a ser invadido e profanado. A invasão começou com um telefonema. Era Otávio, o seu filho mais velho. A sua voz era uma mistura de uma falsa jovialidade e de um pânico mal disfarçado. Pai, como está o meu campeão? Ouça, estou a fechar o negócio da minha vida. Uma oportunidade única. Mas o mercado virou. Preciso de uma pequena injeção de liquidez, coisa pouca, só para cobrir a margem. O senhor pode ajudar o seu filho a tornar-se um milionário? Horas depois, o segundo ataque. Era Camila, a sua filha. A sua voz era um lamento, uma área de autocomiseração. Papai, o senhor não vai acreditar. A mensalidade da escola dos meninos subiu de novo. E o telhado da nossa casa está a meter água. O Gustavo, o meu marido, está a ter um esgotamento com tanta pressão. Se eu não conseguir dar aos meus filhos o melhor, sinto que sou um fracasso como mãe. Lourenço ouvia, o seu coração a apertar-se. Não era a primeira vez. Ao longo dos anos, os seus filhos tinham vindo a drenar as suas economias com uma regularidade alarmante. A empresa de importação falida de Otávio, a boutique de luxo que Camila abrirá e fechará em 6 meses, as suas dívidas de cartão de crédito, os seus estilos de vida que eram muito para além das suas posses. Ele dera-lhes tudo o que podia, sempre na esperança de que, desta vez, seria a última. Mas a sangria nunca parava. Meus filhos, disse ele, com a sua paciência infinita, eu já não tenho mais nada para vos dar. As minhas poupanças acabaram. A resposta foi uma visita. No sábado seguinte, eles apareceram juntos. Não era uma visita de família. Era uma reunião de credores. E o devedor era o seu próprio pai. Eles sentaram-se no seu sofá impecavelmente estofado, os seus rostos uma máscara de preocupação ensaiada.
e apresentaram a sua solução. Pai, nós estivemos a pensar, começou Otávio, no seu tom de homem de negócios razoável. O senhor vive nesta casa enorme, sozinho. Tem custos de manutenção, de segurança, não faz sentido. O senhor já trabalhou a vida inteira. Merece descansar. Ser cuidado. Nós encontramos um lugar maravilhoso, papai, disse Camila, a mostrar-lhe um folheto. A pousada Aconchego. É um condomínio para idosos. Tem jardins, piscina, atividades. O senhor faria tantos amigos. Lourenço olhou para o folheto. As fotografias mostravam idosos de sorrisos forçados em relvados artificiais. Parecia uma prisão alegre. E onde é que eu arranjaria dinheiro para pagar por este palácio? Perguntou ele, a ironia a escapar-se na sua voz. O olhar que os seus filhos trocaram foi a resposta. É essa a beleza do nosso plano, pai, disse Otávio, a inclinar-se para frente, a sua excitação a quebrar a fachada. Esta casa vale uma fortuna. Nós falamos com um agente imobiliário. A venda cobriria a entrada da sua pousada Aconchego por, bem, para sempre. E o que sobrasse? Ele fez uma pausa. O que sobrasse, nós poderíamos usar para resolver os nossos problemas. Para nos reerguermos. Para dar um futuro aos seus netos. O plano, na sua monstruosa simplicidade, foi revelado. Eles queriam vender a sua casa, a sua fortaleza, o santuário das memórias de Isabel, a sua falecida esposa, para financiar as suas vidas falhadas, e exilá-lo para um lugar onde ele seria apenas mais um velho à espera da morte. A recusa de Lourenço foi imediata e inabalável. Esta casa foi a primeira e a última promessa que eu fiz à vossa mãe. Prometi-lhe que morreria aqui, no nosso jardim. E eu sou um homem de palavra. A casa não está à venda. A reação foi explosiva. A máscara de preocupação caiu, revelando a fealdade da ganância e do desespero. Como pode ser tão egoísta? Gritou Camila, as lágrimas agora reais, mas de raiva, não de tristeza. O senhor prefere as suas memórias ao futuro dos seus próprios netos. Nós estamos a afundar-nos, e o senhor está aqui, sentado numa mina de ouro, a polir sapatos velhos. O senhor vive como um miserável, pai, acrescentou Otávio. Com uma casa destas paga. Para quê? Para quem? É um desperdício. Nós temos direito a isto. É a nossa herança. A herança, disse Lourenço, a sua voz baixa e perigosa, conquista-se com trabalho e com honra. Não se rouba dos vivos. A palavra rouba pairou no ar, irrevogável. A batalha estava declarada. Eles saíram, a bater a porta, mas não sem antes Otávio proferir a ameaça final. O senhor está velho e confuso, pai. Se não conseguimos fazê-lo ver a razão, talvez a justiça o consiga. Um juiz pode decidir que o senhor já não tem capacidade para gerir os seus próprios bens. Pense nisso. A guerra de nervos começou. 2 dias depois, uma placa de vende-se foi espetada no jardim de Lourenço. O seu telefone começou a tocar. Agentes imobiliários e potenciais compradores a quererem visitar a casa. Depois, vieram as cartas do advogado deles, a falar de processos de interdição e avaliações psiquiátricas. Eles estavam a construir um cerco, a tentar quebrar o seu espírito pela exaustão e pelo medo. Foi nesse momento que uma aliada inesperada surgiu. Sofia, uma jovem advogada que se mudará recentemente para a casa ao lado, sempre admirara a figura digna e silenciosa do seu vizinho. Ao ver a placa de venda e a angústia no rosto de Lourenço, ela bateu-lhe a porta, com o pretexto de lhe pedir uma chávena de açúcar. Ela ouviu a história dele, a sua indignação a crescer a cada palavra. Isto é abuso de idosos, senhor Lourenço. É um crime, disse ela. O senhor não tem de passar por isto sozinho. Eu posso ajudá-lo. E não lhe cobrarei um cêntimo. Lourenço, um homem que nunca pedirá ajuda a ninguém, viu nos olhos de Sofia a mesma decência e a mesma força que vira no embaixador Bastos. E aceitou. A primeira ação de Sofia foi um torpedo legal. Uma carta de cease end desist para o advogado de Otávio e Camila, a proibir qualquer contato ou assédio, e uma queixa formal contra o agente imobiliário por assédio e por colocar uma propriedade à venda sem consentimento do proprietário. A placa foi retirada no dia seguinte. A pequena vitória deu a Lourenço um novo fôlego, mas também enfureceu os seus filhos,
que agora percebiam que o seu pai tinha um defensor. A guerra escalou. A saúde de Lourenço, sob o estresse constante, começou a vacilar. Uma arritmia antiga, que estava controlada, voltou a manifestar-se. Ele tentou esconder, mas Sofia, atenta, notou o seu cansaço, a sua palidez. E os filhos, como predadores que farejam cheiro a sangue, viram na sua fragilidade a sua oportunidade final. O plano foi engendrado por Otávio, desesperado pelos credores que agora ameaçavam a sua integridade física. Era um plano de uma crueldade teatral. Numa manhã de domingo, o telefone de Lourenço tocou. Era Camila, a voz distorcida pelo pânico e pelos soluços. Papai. É o Otávio. Ele teve um acidente de carro. É grave. Ele está no Hospital das Clínicas, na cirurgia. O senhor precisa de vir, papai. Ele está a chamar pelo senhor. O coração de Lourenço gelou. O seu filho. O seu menino. Em perigo. Todo o ressentimento, toda a mágoa, desapareceram, substituídos pelo instinto primordial de um pai. Eu vou para aí agora, disse ele. Ele ligou a Sofia, a voz a tremer, a contar-lhe o que acontecerá. A advogada sentiu um calafrio de suspeita. Lourenço, espere. Deixe-me confirmar com o hospital. Pode ser uma armadilha. Eu não posso esperar, Sofia. E se for verdade? Respondeu ele, e na sua voz, Sofia ouviu o amor incondicional que era, ao mesmo tempo, a sua maior força e a sua maior fraqueza. Por favor, apenas tome conta da casa até eu voltar. Ele chamou um táxi e partiu. Assim que o carro de Lourenço virou a esquina, um caminhão de mudanças, que estava estacionado numa rua lateral, manobrou e parou em frente à sua casa. Otávio e Camila saíram de um carro que estava logo atrás. Usando uma chave que tinham copiado há anos, eles abriram a porta da frente. Rápido! Ordenou Otávio aos homens das mudanças. Tirem tudo. O que for de valor, vai para o depósito. O resto, para o lixo. Quero esta casa vazia em 3 horas. A pilhagem começou. Era uma operação brutal, desprovida de qualquer sentimentalismo. Os homens, instruídos a serem rápidos, não cuidadosos, atiravam as memórias de uma vida inteira para dentro de caixas. Livros, fotografias, as pequenas recordações das viagens, a poltrona de Isabel, tudo era tratado como lixo. No meio do caos, um dos homens das mudanças pegou na velha e pesada mala de couro que estava debaixo da cama de Lourenço. Chefe, e esta mala velha aqui? Parece pesar 1 tonelada. O que faço com ela? Otávio olhou para a mala com desprezo. A mala que o seu pai arrastava nas suas raras visitas, cheia de roupas velhas e do cheiro a naftalina. Lixo. Atira para o caminhão com o resto da tralha, disse ele. Ou deixa aí. Não quero esse treco a ocupar espaço no depósito. O homem deu de ombros e, com um grunhido de esforço, atirou a mala para o fundo do caminhão, por cima de um candeeiro partido e de caixas de loiça velha. Uma fortuna de centenas de milhões de reais, o legado de uma vida de honra, acabava de ser tratada como refúgio. No hospital, Lourenço corria pelos corredores, o coração a martelar no peito. Na recepção de emergência, ele perguntou, ofegante, por Otávio de Almeida. A recepcionista verificou o sistema. Não, senhor. Não temos nenhum paciente com esse nome. Ele insistiu. Ela verificou de novo. Cirurgia, internamento, ambulâncias. Nada. Foi então que a verdade, fria e horripilante, o atingiu. Sofia estava certa. Fora uma armadilha. Uma mentira. Não havia acidente. Havia apenas um ardil para o tirar da sua casa. Ele sentiu o chão a desaparecer sob os seus pés. Tirou o telemóvel do bolso, os seus dedos a tremer tanto que mal conseguia marcar o número de Sofia. Enquanto isso, Sofia, seguindo a sua intuição, já estava a caminho da casa de Lourenço. Ela sentia o cheiro da traição no ar. Ao virar a rua, a sua pior suspeita confirmou-se. O caminhão de mudanças estava parado à porta. Homens entravam e saíam da casa, a carregar os restos da vida de um homem bom. Ela parou o carro e correu para casa. Encontrou Otávio e Camila no meio da sala vazia, a supervisionar os últimos momentos da pilhagem. O que é que vocês fizeram? Gritou ela, a sua voz a ecoar no espaço vazio. Camila virou-se para ela com um sorriso triunfante e cruel. O jogo acabou.
Querida advogada, o meu pai foi para o hospital e de lá irá diretamente para a pousada Conchego, onde nós, como seus únicos familiares, o internaremos para sua própria segurança. A casa está vazia. Acabou. No exato momento em que ela terminava sua frase, o telemóvel de Sofia tocou. Era Lourenço. Sofia, disse a voz dele, trêmula de raiva e de um pavor que ela nunca lhe ouvirá antes. É uma armadilha. Eu estou no hospital, não há acidente nenhum. A casa. Eles esvaziaram a casa? Sofia olhou para o interior do caminhão de mudanças. Viu o caos de uma vida desmantelada. Os seus olhos fixaram-se num objeto no meio da confusão, uma velha mala de viagem de couro, espremida entre uma cadeira de balanço partida e uma caixa de molduras vazias. Ela não sabia o que havia lá dentro, mas o desespero na voz de Lourenço deu-lhe uma certeza súbita e terrível de que aquele objeto, tratado como lixo pelos filhos, era de alguma forma a chave para tudo. Sim, Lourenço, respondeu ela, a sua própria voz agora tensa e sombria, enquanto via a porta do caminhão a começar a fechar-se. Eles levaram tudo. Processo de identificação, a sua voz monótona, a descrever cada objeto partido, a sua história, o seu significado. Otávio e Camila observavam em silêncio, os seus rostos impassíveis. E então, ele a viu. No fundo do caminhão, espremida sob um tapete rasgado, estava sua mala de couro. Essa, disse ele, a sua voz a ganhar uma nova intensidade. Essa mala é minha. O advogado de Otávio e Camila interveio. Objeção. Como podemos saber o que está dentro dessa mala? Pode conter qualquer coisa. O meu cliente, o Sr. Otávio, afirma que esta mala em particular foi um presente que ele deu ao seu pai há muitos anos. Era mais uma mentira, mais uma tentativa de turvar as águas. O juiz, um homem pragmático, suspirou. Senhor Lourenço, o senhor pode descrever o conteúdo da mala, para que possamos verificar. Lourenço hesitou. O seu segredo. O seu santuário. Exposto ali, naquele pátio sujo, sob os olhares cobiçosos dos seus filhos. Mas ele não tinha escolha. Lá dentro, começou ele, a voz baixa, estão os meus papéis. Papéis importantes. Do meu tempo de serviço com o embaixador Bastos. Sofia sentiu um arrepio. Papéis importantes. Ela percebeu que estava à beira de uma revelação. A pedido do juiz, um polícia retirou a mala pesada do caminhão e colocou-a sobre uma mesa. O advogado dos irmãos insistiu em que fossem eles a abri-la, para evitar qualquer manipulação. Com um sorriso triunfante, Otávio pegou nas chaves que o polícia lhe ofereceu e abriu as fechaduras antigas. Ele ergueu a tampa, esperando encontrar velhas cartas e fotografias amareladas. Em vez disso, o que viu fê-lo parar. A mala estava apinhada, não com cartas, mas com dezenas de pastas de cartolina, cada uma com o nome de uma empresa. Curioso, ele pegou na primeira pasta. Na capa, lia-se, Apple Computer Inc. Dentro, havia um certificado de ações, datado de 1980, para compra de 1.000 ações a um preço de $22 cada. Otávio, um homem de negócios, sentiu o seu sangue gelar. A sua mente começou a fazer os cálculos, a multiplicar, a ter em conta os desdobramentos de ações ao longo de 40 anos. O número era tão vasto, tão astronômico, que o seu cérebro recusava-se a processá-lo. As suas mãos, a tremer, pegaram noutra pasta. Amazon.com Inc. Um certificado de 1997. Outra fortuna. Pasta após pasta, a história repetia-se. Microsoft. Oracle. Genentech. Cada pasta, um bilhete de lotaria premiado com um prêmio de dezenas, se não centenas, de milhões de reais. As sementes do embaixador não tinham apenas brotado. Tinham se tornado uma floresta de sequoias douradas. Camila, a ver a expressão no rosto do irmão, aproximou-se. Ela olhou por cima do seu ombro. E a sua reação foi diferente. Ela não viu números. Viu vestidos, casas, viagens, joias. Viu uma vida inteira de desejos, ali, ao alcance da mão, numa mala velha que eles tinham tratado como lixo. O advogado deles, a ver a reação dos seus clientes, também se aproximou. Ele olhou para os certificados. E, pela primeira vez, o seu sorriso de tubarão desapareceu, substituído por uma expressão de puro e absoluto choque.
Ele não estava a olhar para os bens de um velho senil. Estava a olhar para uma das maiores fortunas privadas que alguma vez vira. O silêncio no pátio era total. O juiz, Sofia, os polícias, todos observavam, a sentir que estavam a testemunhar algo de uma importância monumental. Foi Lourenço quem quebrou o silêncio. Ele caminhou lentamente até a mesa. Com uma calma que parecia de outro mundo, ele estendeu a mão e pegou num dos certificados. Esta, disse ele, a sua voz a ressoar com a clareza de um sino, foi de uma viagem a Seattle, em 1997. O embaixador conheceu um jovem muito inteligente que queria vender livros pela internet. O embaixador achou que ele tinha uns olhos honestos. Ele pousou o certificado. Olhou para os seus filhos, para os seus rostos desfigurados pela ganância, pelo choque, pela primeira vez, por um medo profundo. O medo de terem cometido o maior erro das suas vidas. Estes papéis, disse Lourenço, a sua voz agora a ganhar o peso do aço, não são sobre dinheiro. São sobre confiança. Sobre honra. Sobre a palavra de um homem bom. Coisas que vocês não podem comprar. E que, claramente, nunca conseguiram entender. Ele virou-se para Sofia. A advogada olhava para ele, os seus olhos a brilhar com uma mistura de admiração e de uma excitação profissional quase febril. Ela não via apenas um cliente que tinha de proteger. Via um império que tinha de construir. A guerra não acabará. Apenas mudará de escala, de forma inimaginável. O velho mordomo não precisava mais de um escudo. Precisava de uma fortaleza. E ela sabia exatamente como a construir. A notícia da fortuna de Lourenço espalhou-se pelos corredores da justiça como um incêndio. O caso, que antes era uma disputa familiar sordida, transformou-se numa batalha de alto risco. O advogado de Otávio e Camila viu a oportunidade de uma vida. Se conseguisse provar a incapacidade de Lourenço, os seus clientes tornar-se-iam os guardiões de uma fortuna bilionária, e os seus honorários seriam lendários. A sua estratégia tornou-se ainda mais agressiva. Eles inundaram o tribunal com moções, a pedir novas avaliações psiquiátricas, a contratar especialistas para questionar a sanidade de Lourenço, a tentar pintar um quadro de um velho excêntrico e manipulável, que estava a ser controlado pela sua nova e ambiciosa advogada. Mas eles estavam a lutar a guerra de ontem. Sofia, agora com os recursos quase ilimitados que Lourenço lhe disponibilizara, montou uma equipa de defesa que parecia um exército. Contratou os melhores advogados tributários, os melhores especialistas em mercado de capitais e os psiquiatras forenses mais respeitados do país. E, o mais importante, ela começou a usar o dinheiro de Lourenço não como uma arma, mas como uma prova da sua lucidez. Seguindo o conselho de Sofia, Lourenço criou a Fundação Isabel e Afonso Bastos, uma instituição de caridade com um fundo inicial de R$ 100 milhões, dedicada a financiar a educação artística e o restauro do patrimônio histórico. O seu primeiro ato foi salvar o velho Teatro Municipal, que estava prestes a ser demolido, e financiar a Orquestra Sinfônica Juvenil da cidade. De um dia para o outro, o velho senil tornou-se o maior filantropo da cidade, um herói local. A narrativa de Otávio e Camila começava a parecer não apenas cruel, mas ridícula. Enquanto a batalha legal se intensificava, a vida de Lourenço transformava-se. Ele deixou o hotel impessoal e, a conselho de Sofia, mudou-se para a suíte presidencial do hotel mais luxuoso da cidade, por razões de segurança. A sua rotina, no entanto, permaneceu a mesma. Acordava cedo, polia os sapatos, lia os jornais. Mas agora, em vez de solidão, ele tinha uma equipa à sua volta, assistentes, advogados, consultores financeiros. E, no meio de tudo isso, estava Sofia, que se tornará mais do que a sua advogada. Era sua general, a sua confidente, a filha que ele nunca tivera. Foi ela que, a investigar a vida dos seus adversários, fez uma descoberta crucial. Otávio, na sua última e desesperada tentativa de conseguir financiamento, endividara-se até o pescoço com um agiota notoriamente perigoso. As suas oportunidades de negócio eram, na verdade, esquemas de lavagem de dinheiro, e ele estava a ser pressionado. A sua agressividade contra o pai não era apenas ganância, era o pânico de um homem que estava a ser caçado. Sofia viu a sua oportunidade. Em vez de atacar Otávio diretamente, ela decidiu atacar o seu predador. Usando uma empresa de fachada, ela comprou a dívida de Otávio ao agiota, com um prêmio generoso. De um dia para o outro, Lourenço de Almeida, o seu pai,
tornou-se o seu único e implacável credor. O telefonema de Sofia para Otávio foi breve e brutal. Senhor Almeida, tenho más notícias para si. O seu empréstimo venceu. E o seu novo credor, o meu cliente, exige o pagamento integral e imediato da dívida. O senhor tem 24 horas. Caso contrário, seremos forçados a executar as garantias, que, segundo o contrato que o senhor assinou, incluem todos os seus bens pessoais e a dissolução da sua empresa. Tenha um bom dia. Otávio sentiu o mundo a desabar. A sua última linha de defesa fora pulverizada. Ele estava encurralado, não pela justiça, mas pelo poder frio e impessoal do capital. O mesmo poder que ele tanto cobiçara era agora a arma da sua destruição. Ao mesmo tempo, Sofia preparava o seu ataque a Camila. Sabia que a sua vulnerabilidade não era financeira, mas social. Camila e o seu marido, Gustavo, viviam da sua imagem, da sua pertença a um círculo social de elite. Sofia começou a frequentar os mesmos leilões de caridade, os mesmos eventos culturais. E, com a sua inteligência e o apoio discreto da Fundação Bastos, ela não apenas se infiltrou, como se tornou a nova estrela daquele universo. O seu nome era sussurrado com admiração. A velha guarda da sociedade via nela uma lufada de ar fresco, uma mulher de substância num mundo de superficialidades. Numa noite, no baile de gala do museu, o confronto aconteceu. Camila, a ver a sua antiga rival social, Sofia, a ser cortejada por todos, sentiu uma onda de inveja e de ressentimento. Aproximou-se, com um sorriso venenoso. Ora, se não é a advogada do ano. Diga-me, querida, como é que se sente a viver à custa de um velho senil? Deve ser um trabalho muito gratificante. Sofia virou-se para ela. O seu sorriso era calmo, mas os seus olhos eram de gelo. Pelo contrário, Camila, é imensamente gratificante. Especialmente quando o velho senil decide doar uma nova ala inteira para este museu, dedicada à arte que o seu avô, o embaixador, tanto amava. E quando ele me pede para ser a curadora. A propósito, ouvi dizer que o clube que o seu marido preside está a passar por dificuldades financeiras. Que pena! Talvez a fundação possa ajudar, se a liderança for adequada. A ameaça era velada, mas devastadora. Sofia não a estava a atacar. Estava a tornar-se a sua benfeitora, a sua protetora, a rainha do seu pequeno e frágil reino. Estava a roubar-lhe a única coisa que ela valorizava, o seu status. A humilhação era tão profunda, tão requintada, que Camila ficou sem palavras, o seu sorriso a murchar como uma flor cortada. A pressão sobre os irmãos era agora insuportável. A ruína financeira iminente de um, a irrelevância social da outra. O seu advogado, a ver a sua causa desmoronar-se e a sua própria reputação a ser manchada, começou a pressioná-los para um acordo. E, no meio da sua queda, uma nova e terrível suspeita começou a germinar nas suas mentes. Eles tinham revirado a casa do pai. Tinham supervisionado a pilhagem. Tinham visto tudo o que fora para o caminhão. Mas não tinham visto a mala. A memória daquele momento, daquele objeto pesado e ignorado, começou a assombrá-los. Teriam eles, na sua pressa e no seu desprezo, cometido um erro de proporções bíblicas? A sua paranoia transformou-se numa obsessão. Começaram a sua própria e desesperada investigação. Subornaram um dos homens das mudanças, que se lembrou vagamente de uma mala pesada como chumbo. Interrogaram os funcionários do depósito da polícia, que confirmaram que uma mala de couro fora registada e depois devolvida ao proprietário. A evidência circunstancial acumulava-se, a alimentar a sua certeza crescente e horrível. Eles tinham-no feito. Tinham atirado fora uma fortuna que faria os seus próprios problemas parecerem trocos. A ironia era tão esmagadora, tão cosmicamente cruel, que os levou à beira da loucura. Não era apenas a perda do dinheiro. Era a consciência da sua própria e monumental estupidez. Enquanto seus filhos se torturavam com o fantasma do seu erro, Lourenço encontrava um novo propósito. A gestão da sua fortuna, sob a orientação de Sofia, tornou-se o seu novo serviço. Ele abordava-a com a mesma meticulosidade com que servirá o embaixador. Estudava os mercados, lia os relatórios, mas a sua motivação não era o lucro. Era a criação. A Fundação Bastos tornou-se a sua obra-prima, o seu legado. Numa tarde,
Enquanto revisava os planos para o novo conservatório de música que a fundação iria construir, Sofia entrou no seu escritório, uma sala elegante com vista para o parque, que se tornará o quartel-general do seu novo império. Lourenço, disse ela, a sua voz séria. Eles estão a ceder. O advogado deles ligou. Eles querem um acordo. Estão dispostos a retirar todas as acusações, a assinar uma renúncia completa, em troca do perdão da dívida de Otávio e de uma pequena compensação financeira. Lourenço pousou os seus óculos. Olhou pela janela, para as crianças a brincar no parque. Compensação, repetiu ele, suavemente. Eles roubam-me a casa, a paz, a dignidade. Tentam declarar-me louco. E agora, pedem uma compensação. É a sua última jogada desesperada, disse Sofia. Eles não sabem da mala. Estão apenas a tentar salvar o que resta. Lourenço ficou em silêncio por um longo tempo. Sofia esperou. Ela sabia que a decisão final, a que realmente importava, não seria legal, mas moral. Seria a decisão de um pai. Finalmente, ele virou-se para ela. O seu rosto não era de raiva, nem de triunfo. Era o de um homem que chegará ao fim de uma longa e dolorosa viagem. Diga-lhes que eu aceito a reunião, disse ele. Mas não será com os advogados. Será aqui, nesta sala. Apenas eu. E eles. Ele olhou para sua secretária, onde repousava uma única pasta de cartolina que ele retirara da sua mala de couro naquela manhã. Uma pasta que ele ainda não abrirá. E diga-lhes, acrescentou ele, a sua voz um sussurro, que eu tenho uma contraproposta para lhes fazer. Algo que eles nunca poderiam imaginar. A semana que antecedeu o encontro foi, para Otávio e Camila, uma lenta descida aos círculos mais baixos do seu inferno pessoal. A sua arrogância, antes um baluarte, fora corroída pelo ácido do medo. O medo da prisão, da pobreza, mas, acima de tudo, o medo da sua própria e esmagadora insignificância. Passaram os dias a ensaiar a sua performance. A sua estratégia já não era de ataque, mas de uma submissão calculada. Você tem de chorar, Camila, instruía Otávio, a andar de um lado para o outro no seu apartamento agora silencioso, de onde a sua esposa já levará metade dos móveis. Lágrimas de arrependimento. Fale dos meninos, do futuro deles. Ele é avô, o coração dele não é de pedra. E você, retorquia ela, a voz desprovida da sua antiga melodia social, agora apenas um zumbido de ressentimento. O que vai fazer? Ajoelhar-se? Implorar? O seu teatro de filho pródigo já não funciona. Ele viu quem você é. Eu vou ser honesto, disse Otávio, a palavra soar estranha na sua boca. Vou admitir os meus erros. Vou apelar à sua piedade. E vou lembrá-lo de que o sangue fala mais alto. Eles preparavam-se para uma batalha de emoções, sem perceberem que iam para uma execução. A sua esperança, patética e frágil, era a de que o seu pai, o velho e sentimental Lourenço, lhes atirasse uma corda, uma pequena boia financeira para que não se afogassem completamente. Enquanto eles ensaiavam as suas mentiras, Lourenço preparava-se para a sua verdade. Na manhã do encontro, ele não falou com os seus advogados nem com os seus consultores financeiros. Passou as primeiras horas do dia na sua nova biblioteca, um espaço de madeira escura e de silêncio, que se tornará o seu santuário. Ele não lia relatórios de mercado. Olhava para fotografias antigas. Fotografias de Isabel, a sua falecida esposa. E fotografias de Otávio e Camila em criança. Um menino de joelhos esfolados a segurar um peixe que acabará de pescar. Uma menina de laços no cabelo a abraçar o pai com força. Ele procurava, naqueles rostos inocentes, a resposta para a pergunta que o assombrava. Onde? Onde é que o amor se perderá e a ganância nascerá? Depois, ele foi até o cofre onde a sua velha mala de couro estava agora guardada. Abriu-a e retirou a última pasta que ainda não examinara. Era mais fina que as outras, com a etiqueta Isabel, pessoal. Ele sentou-se à sua secretária e abriu-a. O seu conteúdo não era de ações, mas de memórias. E de uma dor antiga. Ele passou uma hora ali, em silêncio, a ler. E quando terminou, os seus olhos estavam úmidos, mas a sua resolução era de aço. Ele sabia o que tinha de fazer. Sofia, a sua advogada e agora confidente, estava profundamente apreensiva. Lourenço, isto é um erro,
argumentou ela, na antecâmara da suíte onde a reunião teria lugar. Eles são manipuladores profissionais. Vão usar as suas emoções contra si. Deixe-me a mim e a minha equipa tratar do acordo. Nós os esmagaremos, mas de forma limpa, cirúrgica. Há certas cirurgias, minha querida Sofia, que só o pai pode fazer, respondeu ele, com uma calma que não admitia discussão. Isto não é sobre a lei. É sobre a alma. A deles. E a minha. Não se preocupe. A senhora estará na sala ao lado. Se eu precisar de um bisturi, eu chamo. A chegada de Otávio e Camila à suíte presidencial foi, em si, a primeira fase da sua punição. O luxo discreto, a vista panorâmica da cidade, a presença silenciosa de um assistente que o serviu de água numa bandeja de prata. Tudo aquilo era um lembrete do mundo que poderia ter sido deles, o mundo que o seu pai agora habitava e que eles, na sua estupidez, tinham desprezado. A reunião começou como eles tinham planeado. Camila chorou. As suas lágrimas, desta vez, eram genuínas, mas não eram de remorso. Eram de autocomiseração. Ela falou dos seus filhos, da vergonha, da humilhação. Otávio fez o seu discurso de homem quebrado. Confessou os seus erros, a sua arrogância, a sua queda. E, no final, veio o pedido. Nós não pedimos a sua fortuna, pai, disse Otávio, a voz baixa. Apenas uma chance. Uma pequena ajuda para recomeçarmos. Para sairmos deste buraco. Para que os seus netos não paguem pelos nossos erros. Lourenço ouviu tudo, o seu rosto uma máscara de serenidade. As suas mãos repousavam sobre uma única pasta de cartolina, a que ele retirara da mala de Isabel. Quando eles terminaram a sua performance, o silêncio na sala era pesado. As vossas palavras são comoventes, disse Lourenço, finalmente. Mas são apenas isso. Palavras. Eu ouvi as vossas palavras durante anos. E elas quase me destruíram. Hoje, não serão vocês a falar. Serei eu. E vocês irão ouvir. Ele empurrou a pasta pela mesa polida até eles. A minha contraproposta está aí dentro. Abram. Com as mãos a tremer, Otávio abriu a pasta. O que encontrou não foi um contrato, não foi um cheque. A primeira coisa que viu foi uma carta, escrita numa caligrafia feminina e familiar. A caligrafia da sua mãe. Leiam, ordenou Lourenço. Em voz alta. Camila pegou na carta. Aos meus filhos, Otávio e Camila. Começou ela a ler, a sua voz a vacilar. A carta era um testamento de amor e de medo. Isabel, nos seus últimos meses de vida, escrevera sobre o seu amor infinito por eles, mas também sobre a preocupação que lhe corroía a alma. Eu vejo em vocês uma fome que me assusta, lera Camila. Uma fome de coisas, de status, de aparências. Uma fome que o vosso pai, na sua bondade infinita, tenta saciar, mas que parece nunca ter fim. Eu temo que esta fome, um dia, consuma o que vocês têm de melhor. Eu temo que, um dia, vocês olhem para o vosso pai não como uma fonte de amor, mas como um obstáculo aos vossos desejos. E nesse dia, vocês se terão perdido para sempre. A minha última prece não é pela vossa felicidade, mas pela vossa bondade. Porque sem ela, a felicidade é apenas uma ilusão dourada e vazia. A carta terminava, e a sala estava em silêncio, exceto pelo som dos soluços reprimidos de Camila. A voz da sua mãe, vinda do túmulo, era um juiz mais implacável do que qualquer tribunal. Continuem, disse Lourenço, impassível. Debaixo da carta, havia outro documento. Uma escritura. Otávio pegou nela. Escritura de propriedade. Fazenda do Café Velho. Município de Alpinópolis, Minas Gerais. O que é isto? Perguntou ele, confuso. É o lugar onde eu e a vossa mãe nos conhecemos, disse Lourenço. Onde nos apaixonamos. A família dela era dona daquelas terras. Quando eles morreram, deixaram aquela pequena fazenda, abandonada e esquecida, para ela. E ela deixou-a para mim. Finalmente, debaixo da escritura, havia uma única folha de papel, com a caligrafia firme de Lourenço. Era a sua contraproposta. Otávio leu-a em voz alta, a sua voz a aumentar de incredulidade a cada palavra. Eu não vos darei dinheiro, lera ele. O dinheiro é o veneno que vos adoeceu. Eu vos darei algo muito mais valioso, um antídoto. Esta fazenda.
É vossa. Mas com condições. Vocês os dois irão mudar-se para lá. Imediatamente. Irão trabalhar naquela terra, com as vossas próprias mãos. Irão plantar, colher, reconstruir a casa que está em ruínas. Sem ajuda, sem luxos. Viverão do que a terra vos der. Se, no final de 5 anos, vocês tiverem transformado aquele lugar esquecido em algo vivo e produtivo, se tiverem aprendido a encontrar valor no suor e na simplicidade, e se tiverem aprendido a viver um com o outro, não como rivais, mas como irmãos, então, e só então, a nossa conversa poderá recomeçar. Isto é uma piada, explodiu Otávio, atirando os papéis para a mesa. O senhor quer que a gente vire agricultor? Que vá para o meio do nada plantar café? O senhor enlouqueceu. Pelo contrário, meu filho. Acho que estou a começar a recuperar o meu juízo, disse Lourenço, calmamente. Esta é a minha única e final oferta. A vossa fome é pela herança do vosso pai. Pois bem, esta é a minha verdadeira herança. Não são as ações, não é o dinheiro. É a terra. É o trabalho. É a dignidade. Ou vocês a aceitam, ou aceitam a alternativa. Ele levantou-se, o seu corpo magro a parecer subitamente monumental. A alternativa é a seguinte: se recusarem, eu saio desta sala e a doutora Sofia, que está a ouvir cada palavra, receberá instruções para retomar todas as ações legais contra vocês. A execução da sua dívida, Otávio. E uma nova ação, a pedir uma indenização por danos morais que a deixará, Camila, e ao seu marido, na miséria pelo resto das vossas vidas. A escolha é simples. A redenção na lama de Minas Gerais, ou a ruína completa no asfalto de São Paulo. Ele caminhou até a porta. Tem uma semana para decidir. E saiu, deixando-os sozinhos com os fantasmas da sua mãe e com a escolha impossível que definiria o resto das suas vidas. A semana que se seguiu foi um purgatório. Sem o seu pai como alvo, a raiva de Otávio e Camila virou-se um contra o outro. Acusaram-se, gritaram, mas no final, a realidade era inescapável. Estavam encurralados. As suas outras vidas já não existiam. Os seus cônjuges tinham-nos abandonado. Os seus amigos tinham desaparecido. A prisão, para Otávio, era uma possibilidade real. A miséria, para Camila, uma certeza. A fazenda, por mais humilhante que fosse, era a única porta de saída, por mais estreita e escura que parecesse. Com um ressentimento que lhes pesava como uma mortalha, eles aceitaram. A viagem para a fazenda do Café Velho foi um funeral. A chegada, um choque. O lugar era ainda mais abandonado do que imaginavam. A casa principal tinha o telhado afundado, as janelas partidas. O mato tomara conta dos antigos cafezais. Era um lugar de uma beleza selvagem e melancólica, mas para eles, era o fim do mundo. Os seus primeiros dias foram uma comédia de erros e de miséria. Eles, que nunca tinham pegado numa vassoura, tinham agora de enfrentar a natureza. Discutiam por tudo, por quem ia buscar água ao poço, por quem tentava acender o velho fogão a lenha. As suas roupas de grife rasgavam-se, as suas mãos delicadas enchiam-se de bolhas e de cortes. E, na solidão e no silêncio da noite, sem a distração da cidade, eles foram forçados a confrontar-se com a única coisa que tinham evitado durante toda a vida, eles mesmos. E não gostaram do que viram. Enquanto seus filhos iniciavam o seu exílio, uma nova e mais sombria ameaça começava a mover-se nas sombras. A notícia da fortuna de Lourenço não atraíra apenas a atenção da imprensa. Atraíra a atenção de predadores. O agiota a quem Otávio devia dinheiro, um homem chamado Vergueiro, não era um simples criminoso. Era o líder de uma organização poderosa e sem escrúpulos. Ele não ficará nada satisfeito por ter sido pago por uma empresa de fachada. Sentia que fora enganado, que lhe fora roubada a oportunidade de abocanhar um prêmio muito maior. Ele começou a investigar. Descobriu a história da família, a traição dos filhos, a sua súbita viagem para o campo. E o seu instinto de predador disse-lhe que havia algo de errado naquela história. Por que é que um pai bilionário mandaria os seus únicos herdeiros para o meio do nada? A menos que eles não tivessem sido mandados para o exílio. A menos que tivessem sido mandados para guardar algo. Ou para procurar algo. A paranoia do agiota transformou-se numa certeza. A fazenda. A resposta tinha de estar na fazenda. A cena final desenrola-se em 3 locais paralelos.
Na fazenda, sob um sol impiedoso, Otávio e Camila têm a sua primeira discussão verdadeiramente brutal. Não é sobre o passado, é sobre o presente. Sobre uma infiltração no telhado que eles não sabem como consertar. A sua frustração e o seu desespero explodem. Eu odeio este lugar. Eu odeio-te a ti, grita Camila, a atirar uma ferramenta ao chão. A culpa disto tudo é tua, responde ele, empurrando-a. Estão no limite, a tênue linha que o separa da violência física a tornar-se cada vez mais fina. Em São Paulo, na sua suíte de luxo, Lourenço está sentado com Sofia. Eles olham para um ecrã que mostra uma imagem de satélite da pequena fazenda em Minas. Você acha que eles conseguem, Lourenço? Pergunta Sofia. Lourenço suspira, o seu rosto uma mistura de esperança e de uma tristeza infinita. Eu não sei, minha filha. Eu não sei. Eu dei-lhes a terra e a semente. Mas não posso forçar a semente a brotar. É a última coisa que posso fazer por eles. Agora, só Deus sabe o que vai acontecer. E, ao mesmo tempo, a quilômetros de distância, um carro blindado preto levanta poeira numa estrada de terra que leva à fazenda do Café Velho. Dentro do carro, Vergueiro, o agiota, olha para uma fotografia de Otávio. Ao seu lado, o seu braço direito, um homem de rosto cheio de cicatrizes, pergunta: chefe, tem a certeza disto? O velho Almeida é agora um dos homens mais protegidos do país. Vergueiro sorri, um sorriso que não contém qualquer calor. O velho está protegido na sua torre de marfim em São Paulo. Mas os filhos estão aqui. Sozinhos. Expostos. Ele bate com o dedo na fotografia. O filho me devia dinheiro. Fez uma dívida. E uma dívida, na minha profissão, nunca desaparece. Ela apenas é transferida. A família vai pagar, de uma forma ou de outra. O carro continua a sua lenta e inexorável aproximação. Lourenço, no seu ato final de paternidade, na sua tentativa de oferecer a redenção, sem saber, acabará de colocar os seus filhos, os seus 2 cordeiros tresmalhados, diretamente no caminho do lobo. A sua prova final não seria contra a natureza ou contra si mesmos. Seria contra a escuridão que a sua própria ganância convocara. A tranquilidade forçada da suíte de Lourenço era uma dissonância cruel com o turbilhão que se desenrolava na sua alma. Ele olhava para a imagem de satélite da fazenda do Café Velho, um pequeno ponto verde e remoto no ecrã de alta definição, e sentia-se como um deus impotente a observar um mundo em miniatura sobre o qual perderá o controlo. A sua tentativa de redenção, o seu grande e doloroso gesto de paternidade, transformará-se numa armadilha. Ele plantara uma semente de esperança, mas não previra que o solo estava infestado de predadores. Sofia tentava ser pragmática, a sua mente de advogada a procurar por ângulos, por soluções. Podemos alertar a polícia local, Lourenço. Podemos enviar a equipa de segurança do Freitas para observar. E o que lhes diremos? Respondeu ele, a sua voz cansada. Que eu estou preocupado porque os meus filhos não atenderam o telefone. Eles estão numa fazenda isolada. Podem estar a trabalhar. Podem estar a dormir. Qualquer movimento precipitado pode ser o rastilho que incendeia o barril de pólvora. O vergueiro não é um ladrão comum. Ele é paciente. E silencioso. Lourenço conhecia o silêncio. Viverá nele a maior parte da sua vida. E o silêncio que agora emanava daquela fazenda no ecrã era um silêncio doentio, um silêncio de respiração suspensa, o silêncio que precede o bote da serpente. Na fazenda, esse silêncio era uma tortura. A chegada de Vergueiro e dos seus homens não fora com o barulho de motores ou com gritos. Fora como a chegada do nevoeiro, uma presença súbita, fria e sufocante que envolveu a casa e a propriedade. Otávio e Camila estavam no meio de uma das suas discussões amargas, a atirar paz e acusações um ao outro perto do velho poço, quando se viram rodeados. 4 homens, vestidos com roupas de campo discretas mas com o olhar duro e a postura de quem conhece a violência, materializaram-se das sombras das árvores. E, do meio deles, Vergueiro surgiu. Ele era um homem de meia idade, de aparência distinta, quase professoral, com óculos de aros finos e um sorriso que era o epítome da cordialidade. Era essa cordialidade que o tornava tão aterrador. Senhor Otávio, senhora Camila. Perdoem a intrusão, disse ele, como se tivesse chegado para um chá. Sou o Vergueiro. Creio que o senhor, Otávio,
e eu temos um assunto financeiro pendente. E eu sou um homem que acredita que as dívidas devem ser honradas, especialmente quando a família do devedor se torna tão proeminente. O pânico que se apoderou dos irmãos foi total. Ali, naquele lugar isolado, longe da proteção, mesmo que ilusória, da cidade, eles estavam completamente à mercê daquele homem. A tortura de Vergueiro não foi física. Foi algo muito pior. Foi uma desmontagem lenta e metódica das suas almas. Ele instalou-se na casa principal, transformando-a no seu quartel-general. Os seus homens patrulhavam o perímetro. Otávio e Camila tornaram-se os seus prisioneiros, forçados a servi-lo, a cozinhar para ele, a limpar a sua sujidade. E, durante as longas horas do dia e da noite, ele os interrogava. Ele não acreditava na história do exílio, da redenção. A sua mente criminosa só conseguia ver uma explicação: o pai enviará-os para ali para guardar algo de valor imenso. Um segredo. E ele queria esse segredo. Vamos, Otávio, dizia ele, enquanto polia uma velha peça de prata que encontrara na casa. O seu pai não o mandaria para este fim do mundo apenas para lhe ensinar uma lição de humildade. Homens como seu pai não pensam assim. Eles protegem os seus ativos. E vocês são os guardiões. Onde está? Num cofre. Enterrado. Há um documento, uma chave. Ele separou-os. A Camila, ele usava a lisonja e a promessa. Uma mulher da sua beleza, do seu requinte, não nasceu para este lugar. Diga-me o que eu quero saber, e eu a levarei de volta para o mundo a que pertence. O seu irmão é um caso perdido, mas a senhora ainda tem salvação. A Otávio, ele usava a humilhação e o medo. O seu pai deu-lhe esta última oportunidade e o senhor está a falhar. Está a desapontá-lo mais uma vez. Mas pode impressioná-lo. Pode ser o filho esperto. Entregue-me o segredo, e eu garanto que o seu pai saberá que foi o senhor, e não a sua irmã, quem salvou a situação. Ele jogava com as suas inseguranças, com a sua rivalidade, com o seu desespero. Mas algo inesperado começou a acontecer. Confrontados com o mal real, absoluto, a maldade mesquinha que eles tinham um para com o outro começou a parecer infantil, insignificante. O medo partilhado tornou-se um laço. Numa noite, enquanto lavavam a louça sob o olhar vigilante de um dos capangas, eles conversaram em sussurros. Ele vai nos matar, não vai, disse Camila, a sua voz a tremer. Não, respondeu Otávio, e pela primeira vez, a sua voz continha um pingo de uma certeza que não era arrogância. Ele não nos matará enquanto achar que somos úteis. Enquanto ele acreditar que há um tesouro aqui. Foi a primeira vez em anos que eles disseram nós. E, naquela palavra, uma mudança sísmica ocorreu. Deixaram de ser dois indivíduos a lutar pelos seus próprios interesses egoístas. Eram agora uma unidade, ligada pela ameaça mútua. A pressão de Vergueiro aumentava. A sua paciência estava a esgotar-se. A sua cordialidade começou a dar lugar a uma impaciência perigosa. Ele deu-lhes um ultimato. Vocês têm 24 horas para me dizerem onde está o cofre. Se não o fizerem, a minha abordagem tornar-se-á menos filosófica. Naquela noite, trancados no seu quarto, Otávio e Camila, pela primeira vez na sua vida adulta, elaboraram um plano juntos. Não era um plano para se salvarem a si mesmos, mas um ao outro. E, nesse ato, uma centelha da sua humanidade perdida reacendeu. Eles decidiram contar a Vergueiro a verdade. Não a verdade sobre a fazenda, que não continha segredo nenhum, mas a grande verdade, a da fortuna do seu pai. Iriam transformar a sua situação de vítimas numa de negociadores. Enquanto isso, em São Paulo, a angústia de Lourenço tornará-se uma certeza. As imagens de satélite que Freitas conseguia a cada poucas horas mostravam um padrão perturbador. Os carros negros, sempre nos mesmos lugares, escondidos. Nenhuma atividade agrícola. As luzes da casa acesas a horas estranhas. A ausência total de movimento no exterior. Eles são reféns, Sofia, disse Lourenço, a sua voz um fio de aço. A equipa de crise foi montada. Freitas usou os seus contactos para identificar os carros e confirmar a sua ligação a Vergueiro. O nome do agiota caiu na sala como uma sentença de morte. Eles sabiam que a polícia local seria inútil, talvez até corrupta. Qualquer abordagem oficial poderia resultar num banho de sangue.
Eles estão isolados, Lourenço, disse Freitas. A fazenda tem apenas uma estrada de acesso. Eles terão sentinelas. Ver-nos-ão a chegar a quilômetros de distância. Foi então que Lourenço se levantou e caminhou até um grande mapa antigo da região de Minas Gerais que ele pedirá para ser pendurado na parede. Não, se não formos pela estrada. Ele pousou o seu dedo enrugado num ponto a vários quilômetros da fazenda do Café Velho. Aqui. A Cachoeira Seca. Quando eu era rapaz, e a vossa mãe era uma menina, nós brincávamos aqui. Atrás da queda de água, há uma abertura. A entrada para as velhas galerias de contrabando de café, do tempo do Império. Os túneis estão abandonados há mais de 100 anos. Mas eu conheço o caminho. O meu avô mostrou-mo. Ele traçou uma linha com o dedo pelo mapa, uma linha subterrânea que serpenteava pelas montanhas. Este túnel, se a minha memória não me falha, tem uma saída. Uma saída de ventilação, que dá para o porão da casa principal da fazenda. Sofia e Freitas olharam para ele, atônitos. O velho mordomo, o homem de rotinas e de silêncios, revelava-se um estratega com um conhecimento que nenhum satélite podia fornecer. Na fazenda, o prazo de Vergueiro esgotara-se. Ele entrou no quarto dos irmãos, o seu sorriso desaparecido, o seu rosto uma máscara de uma fúria fria. Então, disse ele. Onde está? Não está aqui, disse Otávio, a sua voz a tremer, mas com uma nova e estranha firmeza. O tesouro não é uma coisa. É uma informação. A localização de uma fortuna que faz este lugar parecer um grão de areia. Ele e Camila contaram a história. A história da mala de couro, das ações, da fortuna bilionária do seu pai. Vergueiro ouviu, o seu ceticismo inicial a transformar-se lentamente numa ganância febril. A história era demasiado louca para não ser verdade. Se isso é verdade, disse ele, por que é que vocês estão aqui, a apodrecer neste fim de mundo? Porque foi a condição do nosso pai, disse Camila, a assumir a liderança da mentira que eles tinham ensaiado. Ele deu-nos um teste. Se passássemos 5 anos aqui, ele dividiria a fortuna conosco. O dinheiro está numa conta numerada na Suíça. E a palavra passe está dividida em 2 partes. Eu tenho a primeira metade. O Otávio tem a segunda. Ele só nos deu as palavras passe depois de chegarmos aqui. Era uma mentira brilhante, nascida do desespero. Ela tornava-os, a ambos, indispensáveis. E vivos. O cérebro de Vergueiro processou a informação. A sua expressão mudou. Ele já não estava interessado num pequeno tesouro escondido. Estava de olho no prêmio principal. A fortuna de Lourenço. Muito bem, disse ele. Parece que a nossa parceria vai ter de se expandir. Ele pegou no telemóvel de Camila. Qual é o número do advogado do vosso pai? A chamada para Sofia foi a confirmação que a equipa de crise esperava. A voz de Vergueiro era seda e veneno. Doutora Mourão. Creio que a senhora me representa. Tenho aqui comigo os seus 2 clientes, os herdeiros Almeida. Eles estão bem. Por enquanto. E eles me contaram uma história muito interessante sobre contas na Suíça. Ele colocou Camila ao telefone. Diga à advogada do papai que estamos bem, mas que ele precisa de colaborar, sussurrou-lhe Vergueiro ao ouvido. Sofia, disse Camila, a voz a tremer. Faça o que ele diz. Por favor. A minha proposta é simples, continuou Vergueiro. Eu quero a fortuna. A fortuna inteira. Vocês têm 24 horas para organizar a transferência. Se eu vir um único polícia, um único movimento suspeito, os seus queridos herdeiros pagarão o preço. E acredite em mim, eu cobrarei a dívida deles até a última gota de sangue. Na sala de crise em São Paulo, Lourenço, Sofia e Freitas ouviram a ameaça. Tinham a confirmação. Tinham um prazo. E tinham um plano. Ele cometeu um erro, disse Freitas. Ele deu-nos 24 horas. Pensa que estamos na cidade, impotentes. Isso dá-nos tempo para nos posicionarmos. A cena final desenrola-se em 2 frentes. Na fazenda, Vergueiro, exultante com a sua aparente vitória, relaxa sua vigilância. Ele sonha com os bilhões, a sua mente criminosa já a planear como trair os seus próprios homens e ficar com tudo. Otávio e Camila, por seu lado, aguardam,
a sua esperança e o seu medo uma mistura insuportável. Eles tinham conseguido tempo. Mas para quê? E, a quilômetros de distância, na escuridão da noite, um helicóptero sem insígnias aterra numa clareira na floresta, a vários quilômetros da cachoeira seca. Dele, descem figuras silenciosas e vestidas de preto, a equipa de assalto de Freitas. O último homem a descer não é um soldado. É um velho. Lourenço. O seu rosto, na luz fraca do interior do helicóptero, é o de um homem que regressou do exílio para reclamar o que é seu. Não o dinheiro, não a terra. Os seus filhos. Ele ajusta uma pequena mochila às costas e olha para Freitas. Eu guio-vos até a entrada do túnel. Mas a partir daí, a sua voz é firme, a casa é minha. E eu entro primeiro. A sua transformação de vítima a patriarca, de mordomo a comandante, estava completa. Ele não ia apenas resgatar os seus filhos. Ia ensinar-lhes uma última e terrível lição sobre o que significa, de facto, ser um pai. A sua guerra pessoal estava prestes a ter o seu clímax, não numa sala de tribunal, mas na escuridão, debaixo da terra que ele um dia chamara de lar. A escuridão dentro dos túneis era absoluta, uma escuridão antiga, com cheiro a terra úmida, a raízes e a tempo. Para a equipa de elite de Freitas, era um desafio tático. Para Lourenço, era um regresso a casa. Cada curva, cada bifurcação, estava gravada na sua memória de infância. Ele movia-se com uma certeza silenciosa, não como um soldado, mas como um geólogo a ler as veias da terra. A sua presença, a de um velho de quase 80 anos a liderar uma equipa de operações especiais, era surreal, mas a sua calma e o seu conhecimento impunham um respeito que nenhuma patente militar poderia igualar. Ele não estava apenas a guiar homens, estava a guiar o passado para resgatar o futuro. É aqui, sussurrou ele, parando em frente a uma parede de pedra que parecia sólida. Bateu nela, e o som foi oco. A adega. A parede falsa foi construída pelo meu bisavô para esconder cachaça dos fiscais do império. Parece que a desonestidade, por vezes, tem a sua utilidade. A equipa de Freitas trabalhou com uma eficiência silenciosa, usando ferramentas hidráulicas que abriram uma fissura na parede com um gemido abafado. Em poucos minutos, a passagem estava aberta. O ar que veio da adega era viciado, com cheiro a vinho azedo e a pó. Um a um, eles deslizaram para o porão da casa principal da fazenda. Estavam dentro. No andar de cima, na sala de estar, a atmosfera era de uma calma podre. Vergueiro, o agiota, sentia-se um rei no seu novo castelo. A sua vitória parecia total. Ele bebia o melhor vinho que encontrara na adega, enquanto seus homens jogavam cartas, as suas armas pousadas displicentemente sobre a mesa. Otávio e Camila estavam sentados no sofá, encolhidos, os seus rostos pálidos sob a luz da lareira. Eram as suas apólices de seguro, os seus bilhetes dourados para uma fortuna inimaginável. A chamada para a advogada fora feita. O prazo estava a contar. Agora, era só esperar. O ataque foi uma sinfonia de violência contida. A equipa de Freitas, a mover-se pelas sombras da casa que Lourenço lhes descrevera em detalhe, neutralizou os 2 sentinelas no exterior com dardos tranquilizantes. Depois, convergiram para a sala principal. Lourenço insistira. Ele entraria primeiro. Sozinho. Freitas argumentara, mas a determinação nos olhos do velho era inabalável. A casa é minha. Os filhos são meus. O monstro está na minha sala. A honra exige que seja eu a enfrentá-lo. Ele entrou. A sua aparição foi tão súbita, tão silenciosa, que por um instante ninguém reagiu. Vergueiro, a meio de um gole de vinho, congelou, os olhos a arregalarem-se. Otávio e Camila olharam para o pai como se vissem uma assombração. Boa noite, senhor Vergueiro, disse Lourenço, a sua voz calma a preencher a sala. Creio que o senhor está na minha casa, a beber o meu vinho e a aterrorizar os meus filhos. Temos um problema. A surpresa de Vergueiro rapidamente se transformou numa fúria divertida. Ora, o velho leão em pessoa. Veio pagar a dívida dos seus filhotes? Esplêndido. Poupa-me o trabalho de uma negociação internacional. A sua dívida não é com eles, disse Lourenço, a dar um passo para a sala. É comigo. Ele olhou para Otávio e Camila, um olhar que era, ao mesmo tempo, uma ordem e uma promessa. E eu vim pagá-la. Ele virou-se novamente para Vergueiro.
Mas o senhor foi enganado. Não há conta na Suíça. Não há palavra passe. A história deles foi uma mentira para sobreviverem. A fortuna que o senhor procura, sou eu. A revelação pairou no ar. Vergueiro processou as palavras, e o seu rosto, antes divertido, contorceu-se numa máscara de ódio puro. Ele percebeu que fora enganado, que caíra numa armadilha. E, no seu mundo, a humilhação era um pecado capital. A sua mão moveu-se em direção à arma que estava na mesa. Mas antes que a pudesse alcançar, Lourenço gritou: agora! As janelas da sala estilhaçaram-se para dentro. Granadas de fumo encheram o espaço. Figuras negras desceram de rapel do telhado, enquanto outras entravam pelas portas. Em segundos, a sala transformou-se num caos de gritos, de fumo e de movimentos rápidos. Vergueiro, no meio da confusão, reagiu com a velocidade de um predador. Em vez de lutar, ele agarrou a pessoa mais próxima, Camila. Puxou-a para frente, usando-a como escudo humano, e encostou o cano da sua pistola à cabeça dela. Parem! Parem ou ela morre! Gritou ele. A equipa de Freitas congelou. O impasse era total. Foi nesse momento que Otávio, o cobarde, o egoísta, o homem que passará a vida a fugir da responsabilidade, fez a sua primeira e única escolha verdadeiramente corajosa. Ao ver a sua irmã, a sua cúmplice, a única pessoa que partilhava sua desgraça, com uma arma apontada à cabeça, algo primordial quebrou dentro dele. O instinto. O sangue. Ele não pensou. Agiu. Com um grito que era um misto de terror e de uma fúria muito reprimida, ele atirou-se, não a Vergueiro, mas à pesada mesa de carvalho onde os capangas jogavam cartas. Com a força do desespero, ele virou-a, a criar uma barreira súbita e ruidosa que fez com que todos se virassem por uma fração de segundo. Foi a distração de que Freitas precisava. Ouviu-se um único som seco, o disparo de uma arma com silenciador. A mão de Vergueiro, que segurava a pistola, abriu-se em espasmo, a arma a cair no chão. Um ponto vermelho floresceu na sua mão. Antes que pudesse reagir, um dos homens de Freitas já o tinha imobilizado. A batalha terminara. No meio do fumo que se dissipava, a cena era um quadro surreal. Os capangas de Vergueiro, rendidos. O próprio Vergueiro, a gemer no chão, a segurar a sua mão baleada. Camila, a tremer, a deslizar para o chão, a chorar de alívio. E Otávio, caído perto da mesa que virara, com um corte feio na testa, onde batera ao cair, mas com os olhos fixos na irmã, a certificar-se de que ela estava bem. A viagem de regresso não foi no silêncio da derrota, mas no silêncio exausto do rescaldo. Otávio, com a testa suturada, ia na mesma ambulância que Camila e Lourenço. Ninguém falava. As palavras pareciam inadequadas, pequenas demais para a enormidade do que acontecerá. Foi Otávio quem quebrou o silêncio, a sua voz baixa e rouca. Pai, o que eu fiz, o corte na sua cabeça, na cabana. Ele não conseguiu terminar. A memória do seu último ato de violência contra o pai, antes do terror de Vergueiro, voltará com uma clareza esmagadora. Está tudo bem, meu filho, disse Lourenço, e na sua voz não havia condenação, apenas um cansaço infinito. Não, não está, disse Otávio, e pela primeira vez, as suas lágrimas não eram de autocomiseração, mas de uma vergonha pura e lancinante. Eu sinto muito, pai. Por tudo. Por cada mentira, por cada pedido, por cada decepção. Eu sinto muito. Ao seu lado, Camila, que segurava sua mão, começou a chorar também. Nós sentimos muito, papai. Lourenço olhou para os seus dois filhos, para suas faces manchadas de lágrimas e de sujidade, para os seus corpos feridos e para suas almas quebradas. E lembrou-se da carta de Isabel, da sua prece pela bondade deles. Talvez, da forma mais tortuosa e terrível, a sua prece tivesse sido atendida. A bondade não nascerá do amor ou da prosperidade, mas do terror e da perda. Ele estendeu as suas mãos enrugadas e pousou uma sobre a cabeça de Otávio e outra sobre a de Camila, como fazia quando eles eram pequenos e tinham pesadelos. Eu sei, sussurrou ele. Eu sei. Não era o perdão. Ainda não. Mas era o início dele. O processo legal contra Vergueiro e a sua organização foi rápido e brutal, impulsionado pelo poder dos Hoffmann e pela evidência esmagadora. Foram condenados a décadas de prisão. A ameaça física desaparecera para sempre. A doutora Sofia, a pedido de Lourenço,
retirou todas as queixas contra Otávio e Camila. A justiça dos homens já não era necessária. A deles seria de outro tipo. Algumas semanas mais tarde, os três reuniram-se de novo na suíte de Lourenço. Mas, desta vez, não havia advogados nem ameaças. Apenas uma mesa com pão, queijo e uma garrafa de vinho. A fazenda do Café Velho ainda está lá, disse Lourenço, depois de um longo silêncio. A proposta que eu vos fiz ainda está de pé. Mas já não é uma sentença. Nem um teste. Ele olhou para eles, o seu olhar sério e profundo. É uma escolha. A vossa. Vocês podem tentar reconstruir as vossas vidas aqui na cidade, com a pequena e anônima pensão que a fundação vos dará. Ou podem ir para lá. Não para me provarem nada, mas para provarem a vocês mesmos. Para descobrirem se, de facto, algo mudou na vossa alma. Para verem se conseguem fazer algo crescer, não apenas na terra, mas dentro de vocês. A vossa redenção não má devem a mim. Devem-na a vocês mesmos, e a esta terra que partilha o nosso sangue. Eles escolheram a terra. 5 anos depois. A fazenda do Café Velho era irreconhecível. O mato dera lugar a cafezais viçosos e bem cuidados, plantados em terraços que seguiam as curvas das montanhas. A casa principal fora reconstruída, não com luxo, mas com um cuidado e um respeito pela sua história. Havia o cheiro de café a secar ao sol e o som de risadas. Otávio já não era o homem de fatos caros. Era um homem de pele curtida pelo sol, de mãos calejadas, cuja compreensão do solo e do clima se tornará quase mística. Encontrara no trabalho físico, na rotina da terra, uma paz que nenhuma transação na bolsa de valores alguma vez lhe dera. Camila, por sua vez, transformará a sua obsessão por estética em algo produtivo. Criará uma pequena cooperativa com as mulheres da região, a produzir compotas, queijos e artesanato que eram vendidos em mercados de produtos orgânicos na capital. Descobrira que o seu talento para o marketing podia ser usado para criar valor real, não apenas para si, mas para uma comunidade. Eles não eram ricos, mas eram contentes. A relação entre eles, forjada no fogo do medo e agora cimentada pelo trabalho partilhado, tornará-se um laço real de fraternidade. Numa tarde de domingo, um carro parou em frente à casa. Dele desceu Lourenço, agora a andar com a ajuda de uma bengala, mas com um sorriso no rosto. Com ele, estava Sofia. E um rapaz alto e de olhar inteligente, de quase 18 anos. Léo. A reunião foi calorosa, mas sem dramas. Havia um conforto, uma normalidade que teria sido impensável anos antes. Léo, que visitava a fazenda regularmente, correu para abraçar o pai e a tia. Sentaram-se todos na varanda, a beber o café que Otávio cultivara e colhera. Um café premiado, que ganhará uma medalha de bronze no concurso estadual. Olhavam para o vale, para o sol a pôr-se atrás das montanhas, a pintar o céu de cores que nenhuma paleta de designer poderia igualar. É bonito, não é, pai? Disse Otávio, em voz baixa. Sim, meu filho, respondeu Lourenço. É a coisa mais bonita do mundo. Ele olhou para os seus filhos, agora adultos de uma forma que nunca tinham sido. Olhou para o seu neto, um jovem cheio de promessas. Olhou para a terra, curada e produtiva. A sua fortuna, os milhões de reais que estavam a financiar escolas, hospitais e orquestras, era uma força para o bem no mundo. Mas a sua verdadeira riqueza, o seu verdadeiro legado, estava ali, naquela varanda. Uma família. Quebrada, remendada, mas real. Uma família que, como a terra à sua volta, ele teimara em cultivar, à espera, com uma paciência infinita, que a semente da bondade, finalmente, brotasse. E ela brotara.